think we need microphones. No, we can talk. You can hear me in the back? Yes? Okay. Muito obrigado, pessoal, por estarem aqui nessa sessão quente e lotada de hoje. Não tenho palavras para agradecer a esse senhor bem apessoado ao meu lado, fã de Bossa Nova, por ter feito esses dois grandes filmes que a gente viu hoje, Reanimator e Do Além. Então vou fazer 4 perguntinhas e depois vocês estão livres para perguntar. Ok? Ok. O problema é que o meu inglês é ruim. Tem alguém que fala inglês muito bem aqui? Gostaria de traduzir umas perguntas enquanto o João Pedro não chega? Todo mundo é tímido. Aí. Tá chegando. Podia entrevistar ele. Felipe, a demonstração ao vivo do soro aquele quando ele David, please. Please. For the Q&A. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, meu filme. There you go. No, it should Okay, it should wake you up. Yeah. Maybe later. Então, João, posso começar? Primeira pergunta é o seguinte: esse é o primeiro filme Stuart Gordon e ele já traz assim, vou dizer, coisas que marcam a carreira dele, que são violência extrema, e um erotismo, assim, digamos, né, um erotismo com humor negro, que não são coisas que não tem no conto do Lovecraft que inspirou o filme. Isso ele repete em quase todos os filmes dele, então eu queria saber, por que tanto sexo, por que tanta violência? Calma. E o final da pergunta é, e obrigado pelas duas coisas. You're welcome. Well, Lovecraft has lots of sex in his stories. O Lovecraft tem muito sexo nas histórias dele. Yeah, he has sex with animals, he has sex with other gods. He does, yeah. When we just showed Dagon, and it's about having sex with fish. Ele tem sexo com animais, sexo com diversas pessoas, como a gente mostrou no Dagon, no qual ele tem sexo com peixes. He has one story where a man has sex with a gorilla. Tem uma história na qual um homem faz sexo com uma gorila. And then there's also the gods, that come and have sex with women, and Cthulhu and Yog-Sothoth and all these other. E tem os deuses que vêm fazer sexo com as pessoas, como no caso do Cthulhu e outros que aparecem nas histórias. So when you make a movie, you can't just talk about it, you have to show it. Então, quando tu faz um filme, tu não pode apenas falar a respeito dele, tu tem que vir e mostrar ele. So that's what. And Reanimator was one of Lovecraft's stories that he hated the most. Reanimator era uma das histórias do Lovecraft que ele mais detestava. As a matter of fact, he hated it so much that it was out of print, that they didn't reprint the story after he died. Ele detestava tanto que depois que ele morreu, a edição não foi mais impressa. And the question is, why did Lovecraft hate this story so much? And the answer is that he was paid to write it. E a questão com relação ao porquê que o Lovecraft odiava tanto a história é que ele efetivamente foi pago para escrevê-la. He wrote it as a serial, 6-part installments for a magazine. Ele escreveu como uma série de 6 partes para uma revista. And because of that, he never thought it was one of his best stories. E por causa disso, ele nunca pensou que fosse uma das melhores histórias dele. But when I finally got a chance to read it, I thought this was one of the greatest stories he ever wrote. Mas quando eu tive a chance de lê-la completa, eu achei que era uma das melhores histórias que ele tinha escrito. And it's also a very funny story. E também é uma história muito engraçada. Every time one of his experiments goes wrong, Herbert West says, I guess he just wasn't fresh enough. Todas as vezes que algum dos experimentos dava errado, ele simplesmente dizia, eu acho que é porque não estava fresco o suficiente. So, I think the humor was there from the beginning, and the sex, of course, was
always a part of Lovecraft. Eu acho que o humor estava na história desde o início e o sexo sempre foi uma parte do que o Lovecraft escrevia. And the story itself, if you ever read the stories, are incredibly violent. There are a couple of scenes in the stories that are even too violent for the movie. E se vocês lerem a história, vocês vão ver que elas sempre foram muito violentas. Na verdade, tem algumas cenas aqui na história que eram tão violentas que acabaram não fazendo parte do filme. One of them involves a guy, one of the reanimated corpses, carrying around a baby's arm in its mouth. Uma delas envolvia um dos corpos reanimados carregando o braço de um bebê na boca dele. And walking around on all fours like a dog. E ele caminhava nas quatro, nos pés e nas mãos como se parecesse um cachorro. So blame Lovecraft. Então foi a culpa do Lovecraft, não é mim. Eu queria que ele falasse desde o princípio sobre uma grande fofoca do filme, se é verdade ou não. Que o David Gale, que interpretou o Dr. Hill no filme, levou a namorada ou a esposa dele ver o filme, e ela, quando viu aquela cena final, largou ele na hora e disse: como você pode fazer isso comigo? Well, it's true. That's the short answer. Although it was his wife, and she came to dailies when we were showing the dailies of that scene, and he had never told her anything about the movie, and she freaked out and walked out of the screening room. But they stayed married. They did stay together. A história é verdade, eles brigaram naquele dia, apesar de ela ter visto as filmagens antes, ela não sabia sobre o que era o filme como um todo, e depois disso eles continuaram casados. But she did say, David, how could you? Mas ela realmente disse que o Felipe Guerra falou. Como foi dirigir essa cena com a Barbara Crampton no final? Barbara Crampton, I have to say, she's one of the bravest actresses in the world. Eu tenho que admitir que a Barbara Crampton é uma das atrizes mais bravas do mundo inteiro. And as a matter of fact, she replaced another actress who decided not to do the movie because of that scene. E na verdade ela acabou substituindo uma outra atriz que decidiu não fazer o filme exatamente por causa dessa cena. And I can't even remember that actress's name E eu não posso nem ao menos lembrar o nome dessa atriz. because Barbara did such a great job with the role. Devido ao quanto a Bárbara se entregou para o papel. But Barbara, got very specific about the scene and wanted to know how we were going to shoot it. Mas ela acabou se tornando muito específica sobre essa cena e queria saber exatamente como ela ia ser filmada. And we had long negotiations with her agent about it. E nós tivemos negociações muito longas e demoradas com o agente dela a respeito. And she said that they agreed that we could only have show her completely naked for 3 seconds. E no final acabamos concordando que a gente poderia mostrá-la completamente nua, mas somente por 3 segundos. So when we were shooting the scene, Barbara started counting. Quando a gente estava filmando a cena, a Bárbara começou a contar. And I said, no, Barbara, it's 3 seconds of cut footage, not 3 seconds. E eu disse, não, Bárbara, são 3 segundos de filme editado, não 3 segundos de filmagem. And she had it in her contract that there could be no pictures taken during that scene. E ela tinha na negociação contratual que não poderiam ser tiradas fotos dessa cena. And one day I went to a horror festival with her where they were selling pictures of that exact scene. E um dia eu fui numa convenção de horror com ela, na qual estavam vendendo fotos exatamente dessa cena. And the guy had a big stack of them. They were like, E o cara tinha uma pilha dessas fotos mais ou menos desse tamanho aqui. and Barbara went up to him and said, give me those are illegal. E a Bárbara foi até ele e disse, me dê essas fotos, elas são ilegais. And the guy did. He just handed it. Entregou as fotos pra ela. And it never occurred to her that 35mm film, every single frame can be made into a picture. Ela nunca tinha se dado conta que quando tu faz um filme em 35mm, qualquer frame dele pode ser convertido em uma fotografia. But Barbara is wonderful. Mas ela é maravilhosa. Por falar em Bárbara, meu amor, né? Meu amor a Bárbara, não você. Ele filmou uma cena com ela, uma cena de pesadelo que foi cortada, que ela estava nua. There was a scene in the movie that we cut, which was a dream sequence, and it happens right when you see Dan Kane waking up from a nightmare, and then he hears the cat screaming down in the basement. And there was a scene where it's kind of he's dreaming about seeing
Meg being reanimated and she's naked. Havia uma sequência de sonho no qual ele acordava depois de ele ter ouvido um grito de um gato, e daí, nessa sequência de sonho, ela acordava reanimada e estava nua. And she starts screaming in the scene, in the dream. E ela começava a gritar no sonho, And when he wakes up, he hears the cat screaming. e quando ele acorda, ele vê que é o gato que está gritando. But we ended up cutting it because it was giving too much away. Mas a gente acabou cortando porque acabava entregando muito da história. And it's unfortunate, but we lost the footage of that scene. E, infelizmente, a gente acabou perdendo a filmagem dessa cena. So if you ever find it, let me know. Então, se algum dia algum de vocês encontrar, por favor, deixe-me saber. Deve estar com a Bárbara. Yeah, probably. Eu estava conversando antes com ele sobre as versões do Reanimator, porque eu, por exemplo, a primeira vez que vi o Reanimator foi na TV, na Bandeirantes, e era a versão cortada, que quase não tem sangue, mas tem várias cenas que não estão no filme finalizado. Então eu queria que ele falasse um pouco sobre a versão para TV, e ele estava contando que tem uma versão de 2 horas e meia, a primeira versão. Okay. We released the movie the way you saw it tonight. Nós lançamos o filme da maneira que vocês assistiram hoje à noite. And it was released out unrated. There was no ratings on it, which was, I think, very brave of the distributor. E ele foi lançado unrated sem ter passado pela classificação etária dos Estados Unidos. It was also because he realized that if we had to cut everything that they wanted us to cut, the movie would be about 15 minutes long. Isso também aconteceu porque eles perceberam que se o filme passasse pela classificação e cortasse tudo que fosse pedido, o filme teria apenas 15 minutos. But when Brian Usna, the producer, and I went off to work on Dolls, the distributor, Charles Band, secretly cut the film and got an R rating on it. Mas quando o Brian Usna, que era o produtor, passou o filme original para o Charles Band, que era o distribuidor, ele acabou cortando o filme bastante e passou para o MPAA, que acabou classificando ele como R-rated. And in order to make the film long enough, he put in all of these other scenes that we had cut. E para fazer o filme ter duração suficiente, ele acabou botando várias cenas que a gente tinha cortado. And so the cut version ended up being longer than the original, Então essa versão acabou sendo mais longa do que a versão original do filme. which is, I think, a first. We came back and discovered this. O que eu acho que é algo que nunca foi feito antes e a gente acabou descobrindo isso And mais tarde. the MPAA, which is the ratings board, said that the only version that could be shown was the R-rated version. E a MPAA, que é quem faz a classificação indicativa, acabou dizendo que a única versão que poderia ser exibida era a versão R-rated que tinha passado pela classificação. So we asked them if they would give us back the R rating and let us show the original, which is what you saw tonight. Então a gente perguntou se a gente podia ficar com esse R-rated e mostrar a versão original que vocês viram hoje à noite. And they said it was the first time anyone had ever asked them that. E eles disseram que foi a primeira vez que isso pediram para que isso ocorresse na história. But the original cut, my first cut of the movie, was 2.5 hours long. Mas o meu primeiro corte do filme tinha 2 horas e meia. So it was like a mini-series. Era quase uma minissérie. And we ended up cutting it down to, I guess it's about even less than 90 minutes now. E a gente acabou cortando para a versão que vocês viram, que tem um pouco menos de 90 minutos. So there was an extra hour left over. Então tem mais de 1 hora inteira de material. Aproveitando que ele tomou bastante vinho na janta, né? Ele poderia falar sinceramente o que ele acha das 2 continuações dirigidas pelo Brian Usna? No. Última pergunta minha, então, antes de vocês tomarem conta, é o seguinte. Ele sempre falou de 2 continuações que ele sonhava em fazer. Uma era do Além 2, From Beyond 2, e outra era House of Reanimator. Um dia veremos alguma dessas continuações? No. Ah, House of Reanimator was a project that I wanted to do during the Bush administration A House of Reanimator era um projeto que eu queria fazer durante a administração Bush, because I hated that president so much. porque eu odiava tanto aquele presidente. And the idea was that
the vice president, Dick Cheney, dies of a heart attack. E a ideia é que o Dick Cheney, vice-presidente, morreu de um ataque do coração. And so they have to reanimate him because he's the one who's really running the country. Então eles teriam que reanimar ele, porque na verdade é ele que governa o país. But truth is stranger than fiction. Mas a verdade é mais estranha do que a ficção. And last week, I think it was, they gave Dick Cheney a new heart. E na última semana eles deram um novo coração para o Dick Cheney. So he has been reanimated. Eu vi vários dos teus filmes. O que me parece que tem em comum entre todos eles é a grande importância que ele dá para a escolha, uma determinada escolha, e a partir dali a perda do total sobre o controle da própria vida. I'm not sure if I understand the question, but I think what if I understand it, you were asking that the movies that I make are kind of strange. And yeah, I think that's the thing about filmmaking, I think that's so wonderful, is that every director is going to do things differently. Eu acho que essa é uma das coisas maravilhosas de se trabalhar com cinema. Cada diretor vai fazer as suas coisas de uma maneira diferente. And there's an expression in English, you probably have something similar here, which is they say there's nothing new under the sun. E uma expressão que existe em português também, que é não há nada novo debaixo do sol. But I don't agree with that. Mas eu não concordo com isso. I think that every story, when it is told differently by the storyteller. Eu acho que cada história pode ser contada diferente de acordo com quem está contando ela. And there's certain stories that we see millions of times. You know, we see it Shakespeare's Romeo and Juliet, you know, hundreds of times, and every time you see it, it's different. E tem histórias que a gente vê milhares de vezes, por exemplo, Romeu e Julieta, a gente viu centenas de versões e cada uma delas acaba sendo diferente uma da outra. And a good storyteller makes you want to see Romeo and Juliet live. E um bom contador de histórias faz com que tu queira ver Romeu e Julieta ser transformada novamente numa nova história. Even though you know that at the end they won't. Mesmo que você saiba qual vai ser o final dessa história. So I have to do things my way, and David Schmoller does things his way, and that's why we like each other's work, because they're always surprising. We're surprising each other. Eu tenho que fazer as coisas do meu jeito, assim como o David Schmoller faz as coisas do jeito dele, e a gente acaba gostando muito do trabalho um do outro, porque a gente sempre surpreende um ao outro no que a gente vem fazendo. Não. Muitos filmes de terror lidam com um cientista louco, mas eu acho que nenhum trata os médicos de uma maneira tão caótica, né? Todo mundo no filme é maluco. Queria saber o quanto foi divertido tratar os médicos de uma maneira assim tão absurda. Well, I have to tell you that in my family, everyone is a doctor but me. Eu tenho que contar para vocês que na minha família, não sei eu, todo mundo é médico. And this was my revenge on them. E essa foi a minha vingança para com eles. Olha, eu sou teu fã e assisti muitos seus filmes, gostei de quase todos, mas tem algum que você teve vergonha de ter feito, que você queria apagar da tua filmografia? No. They're like, you think of your films as being like your children, sort of. And even there are some that are better than others, but sometimes it's the ones that don't get seen that you wish would be seen more often. And there's a movie that I did, believe it or not, for Disney Studios, which is not a horror movie. It's a very sweet movie, but that never gets shown. Não, de maneira alguma. Todos os filmes que tu façam como se fossem incluídos para ti, alguns podem acabar sendo melhores do que os outros, mas o que acontece é que eles continuam sendo teus. Tem um filme, alguns filmes meus acabam não sendo mostrados tanto quanto os outros, e tem um filme que eu fiz que não é um filme de horror, é um filme bastante doce que eu fiz para os estúdios Disney,
It's a movie called The Wonderful Ice Cream Suit. It's written by Ray Bradbury. É um filme, não posso dizer em português, não. É um filme que em inglês se chama The Wonderful Ice Cream Suit e foi escrito pelo Ray Bradbury. So it's a very sweet movie about 5 Mexican Americans in Los Angeles. É um filme muito bonito sobre 5 mexicanos americanos em Los Angeles. And they buy one white suit that they will share. E eles compram um terno branco que todos eles dividem. And when each of them puts on the suit, his dreams come true. E quando cada um deles põe esse terno, os sonhos da pessoa se tornam verdade. And it's got dancing and it's got singing and it's like nothing else I've ever directed. Tem dança, tem música e não é como nada que eu tenho dirigido. And it's very funny. It's got a great cast. Edward James Olmos is in it. Tem um grande elenco, Edward James Olmos está no filme, And Isai Morales. Elisa Morales. And I think a very, very funny, happy film. E é um filme que é muito divertido, na minha opinião. But it's too happy for me. Mas ele é um filme muito feliz para a minha filmografia. So no one ever watches it. Então, por isso, ninguém acaba assistindo. O senhor colocou um monte de piadas escondidas no filme, tem várias referências, por exemplo, um pôster do Talking Heads no quarto do Dan. Isso foi uma ideia sua ou foi coisa do pessoal do set dressing? Talking Heads. Yeah. It was my idea because right around the time we were shooting the movie, the Stop Making Sense came out, the film, and my family and I went to see it and we loved it, and I thought, I've got to put this in the movie. Não, foi minha ideia, quando a gente fez o filme tinha acabado de ser lançado e a minha família foi assistir e eu quis botar o pôster dentro do filme. Eu li em algum lugar que o projeto Reanimator chegou a ser uma série de TV em algum momento antes de virar esse filme, que chegou a ter 13 roteiros escritos. Você pretende lançar isso de alguma maneira algum dia? Well, because Lovecraft wrote it as a serial, we thought maybe we should do it as a series ourselves. Como Lovecraft havia escrito originalmente como uma série, a gente também pensou um dia em fazer como uma série. But we were going to just do 6 episodes. Mas a gente ia, na verdade, fazer somente 6 episódios. Because that's what Lovecraft had done. Porque era isso que o Lovecraft tinha feito. But we couldn't sell them. We wanted to do it for television. Mas não era possível vender isso e a gente queria fazer isso para televisão. And I think now which seems very idiotic. Porque é uma coisa que hoje em dia me parece muito idiota. But we kept trying, and then first there were half-hour episodes, and we put 2 of them together to make an hour. And finally, Brian Usna came and said this should be a feature. And I said, well, then we'll put 3 stories together. And he said, no, put them all together. Make one movie with all the stories. Então, o que aconteceu é que a gente estava pensando em como que a gente ia vender esse projeto para televisão. No início, a gente viu que não dava, então a gente pensou em juntar as histórias e fazer 6 episódios de 1 hora. E daí o Brian Usna disse não. Daí ele teve a ideia de fazer um filme com 3 episódios da série. E o Brian Usna disse não, vocês vão fazer o longo e eu acho que vocês devem fazer o longa com todas as histórias. E acabou virando isso que vocês assistiram. Which was very good advice. O que foi um conselho muito bom. So, I wanted to ask you, I Por noticed favor, só that... pergunta em português, porque senão fica meio complicado, porque tem gente que não entende bem. Ah, ok. Daí é mais fácil. É porque... Bom, É porque senão eu vou ter que traduzir a tua pergunta para o português. é porque era muito específica em inglês, né? Mas bem. Pode tentar, tenta traduzir então. Eu reparei que o Dr. Hill tem uma gaiolinha, né, para os malucos que ele trata bem no escritório dele. E ele também guarda pacotinho de sangue na geladeira, né? Nunca se sabe, né? E eu queria saber que tipo de psicopata ele é, assim, tipo, você inspirou em alguém quando você fez. E também queria perguntar quais são os troféus que ele tem ali na sala, de que ele ganhou. Ai, meu Deus. Well, I think you're right that he's a sick fuck. Tem razão que ele é um
Maluco muito doentio. And the thing that I think is even sicker is the file that he has on Megan Halsey. Yeah. E o que eu acho que é ainda mais doentio é o arquivo que ele tem sobre a Megan Halsey. We were thinking that there should be a pair of her panties in there too. E deveria ter lá uma parte para as calcinhas dela também. So yeah, he's a very troubled soul. Ele é uma alma muito perturbada mesmo. E os troféus? I think that's for another movie, maybe. Isso provavelmente é para algum outro filme que eu vou fazer futuramente. Menino lá atrás quer perguntar para as horas. I had a wonderful time working on the Masters of Horror Eu gostei muito de trabalhar no Mestre do Terror. because some of the other, people who were working were my heroes. Alguns dos outros que estavam trabalhando comigo são os meus heróis. People like John Carpenter and Tobe Hooper and Pessoas como John Carpenter, Tobe Hooper, Joe Dante Joey Dante, and Mickey. Mickey. It was like people who I love their films, and so to be able to work with these people was a great honor and great gift. São pessoas que eu admiro muito, então poder trabalhar com elas foi um grande dom, um grande prazer, uma grande honra. And it was very sad when it went off the air. E eu fiquei muito triste quando a série foi cancelada. Which was strange because it was the highest rated program on Showtime. O que foi bastante estranho, pois era o programa com mais alto índice de audiência na época. So maybe at some point we'll be able to get it back together. It would be great. Talvez em algum ponto a gente consiga fazer com que a série volte ao ar, o que seria ótimo. Lá atrás já. Eu traduzo 6 dias. It's funny you should mention that. É engraçado que tenha comentado sobre isso, Because I just went to this museum in Los Angeles. It's called the Museum of Jurassic Technology. porque eu fui a que se chama Museu da Tecnologia Jurássica. If you ever get to Los Angeles, you should go to this museum. It's insane. Se vocês forem até Los Angeles, vocês devem ir nesse museu que é muito louco. And one of the exhibits are dogs, oil paintings of dogs that were shot into space by the Russians. Então, nesse museu tem uma série de pinturas a óleo feitas na Rússia sobre os cães que foram enviados ao espaço. Before they sent a cosmonaut, they sent dogs. Porque antes deles enviarem um astronauta, eles mandavam cães. And I got to meet the man who started the museum, and I was mentioned to him exactly what you told me about, which is that they did these weird experiments with dogs where they sewed two dogs together. E eu conheci o dono do museu e eu comentei com ele sobre a história que tu acabou de falar. I remember seeing pictures of it when I was a kid. Eu vi fotos desses experimentos quando era criança. They also kept dogs' heads alive, E eles também mantinham as cabeças dos cães vivos, como tu falou, very much like in this movie. parecido com o filme. And he said, well, they also were doing experiments where they were taking dead dogs and bringing them back to life. E ele falou que eles também faziam experimentos com cães e traziam esses cães de volta à vida. He said one of the scientists in Russia had this idea that he wanted to bring all the dead people back to life. Um cientista na Rússia tinha a ideia de trazer todas as pessoas mortas de volta à vida. And I said, well, where would they put them all? Mas aí eu perguntei, onde é que eles colocariam todas elas? And he said, that's why they had the space program. E aí ele respondeu que era por isso que eles tinham esse programa espacial. Now there's a movie, huh? Yeah. Dead people in space. E aí a ideia para um filme, pessoas mortas indo para o espaço. Jason 10, não é isso? Jason 10, I guess, maybe. Talvez. But it's funny, there's all these movies. There's a movie now about
Nazis on the Moon Yeah. that's coming out. You know, there was all these, you know, it's amazing that we're seeing all these movies about the moon landing, you know, with Apollo 18 was the thing, wasn't it? Yeah. You know, there was the Transformers movie. Did you guys see that, where they showed them guys landing on the moon to find a giant robot? É engraçado que tem todos esses filmes saindo sobre pousos na Lua, como Apollo 18, o filme dos nazistas na Lua e o Transformers 3. And I have to say that one of the things that disappointed, if I'm looking at my life, one of the great disappointments was that the space program got canceled. E uma das grandes decepções da minha vida é que o programa espacial tenha sido cancelado. You look at a movie like 2001, and we should be on Jupiter by now. Vendo um filme como 2001, a gente deveria pensar que a gente já deveria ter pousado em Júpiter agora. And I think the fact that we're so fascinated with these things means that the public wants us to go back to space. E o fato de eu ser tão fascinado, dessa fascinação tão grande do público com esses filmes, significa que talvez a gente tenha que voltar ao espaço. Don't you? Vocês não acham? O senhor voltaria a fazer um sci-fi como Space Truckers? Well, Space Truckers was my way of going to space. O senhor voltaria a fazer uma continuação, a sequel? Do you wanna make a sequel? Make a sequel to Space Truckers. Yeah. I'd love that actually. Eu adoraria fazer uma sequência de Space Truckers. But the idea of Space Truckers was because I am a frustrated astronaut. Mas a minha ideia em fazer o Space Truckers é porque eu sou um astronauta frustrado. And I realized that ultimately, when we're colonizing our solar system, it won't be astronauts, it'll be working class guys doing jobs. E o que eu me dei conta é que quando a gente estiver, evidentemente, colonizando o nosso sistema solar, não vão ser apenas astronautas que vão estar lá, mas a classe operária. You know, driving big space trucks, listening to country western music. Espaço ouvindo country western music. So that's why I did that movie. Foi por isso que eu fiz esse filme. Johnny Cash in the Space. Queria que ele falasse um pouco sobre outra faceta dele, que é a paixão dele pelo teatro, porque ele adaptou Edmond, o David Mamet. Queria saber como é que foi esse processo, a adaptação, e a possibilidade de adaptação do Reanimator para o teatro. Well, before I did movies, I did theater for 15 years, and I still do theater. There's a musical production of Reanimator that's running in Los Angeles right now. Antes de eu fazer cinema, eu trabalhava com teatro. Eu trabalhei com teatro durante 15 anos direto. E hoje em dia eu também estou trabalhando com teatro. Agora tem uma versão do Reanimator que está sendo exibida em Los Angeles. Um musical. And I got to work with David Mamet when he was a young playwright. E eu trabalhei com o David Mamet quando ele era um jovem escritor. And we did the first production of one of his plays. E a gente fez a primeira produção de uma das peças dele. And so I always wanted to do Edmund as a movie. E eu sempre quis filmar o Edmond, Because when I saw the play, it just completely blew me away. porque quando eu vi a peça eu fiquei estupefato de quão bom ela era. And so finally got the rights and permission from him to do it. E quando eu consegui os direitos, finalmente eu consegui os direitos e a permissão dele para que eu pudesse fazê-lo. And it was a great time working with him again. E foi ótimo trabalhar com ele novamente. I think he's a true genius. Eu acho que ele é um verdadeiro gênio. Tu tem uma longa parceria com o Jeffrey Combs. Seria assim, exagero dizer que ele ia ter o Robert De Niro? Só para deixar claro. Não sei se vocês sabem disso, mas ele tem uma peça que estava em cartaz até recentemente, no qual Jeffrey Combs vira o Paul em cima do palco durante um bom tempo, e essa peça foi exibida em diversos países. Na Espanha ela foi exibida com um sucesso tremendo perante um teatro de alguns milhares de pessoas. I think the answer is yes. A resposta provavelmente é sim. Yeah, he's a great actor, and he could be anyone. Ele é um ótimo ator e ele pode ser qualquer personagem. And I think it's very typical for directors to have favorite actors. E eu acho que é muito típico de diretores terem atores favoritos. And when I did theater, we had a company, we had an ensemble of actors that we would work with from every play we would do together. E quando eu trabalhava com teatro mais ativamente, a gente tinha uma trupe de atores com os quais eu trabalhava muito frequentemente. So I like to do the same thing with movies. E eu gosto de fazer a mesma coisa com filmes. When you find someone who's simpatico, you want to just work with them forever. Quando tu acha alguém para trabalhar assim como eu trabalho com o Jeffrey,
é bom que eu mantenha ele durante vários filmes. And Barbara Crampton is another one. A Barbara Crampton também. And my wife, Carolyn. E a minha esposa, Carly. Falando de atores, como é que foi trabalhar com o Oliver Reed no Poço e o Pêndulo? Well, that's a long story. Essa é uma história muito longa. I'll tell a short version of the story about Oliver Reed. Eu vou contar uma história curta uma curta versão da história sobre o Oliver Reed. We had hired Oliver Reed to play a small part in the Pendulum, A gente contratou o Oliver Reed para interpretar um papel pequeno which we were shooting in Italy. e nós estávamos filmando na Itália. And we had gone into Rome to watch dailies and to have dinner. We got a call that Oliver Reed had arrived at the castle where we were shooting the film. Então ele recebeu uma ligação quando eles estavam jantando e vendo algumas filmagens que o Oliver Reed tinha chegado no castelo onde eles estavam filmando. And he asked that every bottle of wine be put on a table, a big banquet table, and he was sitting at the table. Ele pediu que várias garrafas de vinho fossem colocadas numa mesa na qual ele estava sentado. And working his way from bottle to bottle. E ele ia And by the time we got there, you know, he asked us all to join him, in which we did. Quando a gente chegou lá, ele convidou que todos nós se juntássemos a ele, que a gente fez. And he was so drunk that he couldn't stand up anymore. E ele estava tão bêbado que ele não conseguia nem mais ficar de pé. So when he had to piss, he took one of the bottles and Então, quando ele tinha que mijar, ele pegava uma das garrafas e enfiava ali. peed into it at the table. E mijava ali em cima da mesa. And then he showed us the tattoos on his penis, Então, ele nos mostrou as tatuagens no pênis dele, which he said were eagle claws. que ele disse que eram garras de águia. And his wife said, "Oh, I always thought they were lightning bolts." E a esposa dele disse que ela sempre havia pensado que era um raio de trovão. And at the end of the evening, you know, we all got completely shit-faced drunk with him. E no final da noite, a gente estava completamente caído de bêbado com ele. And I was worried about, we were supposed to shoot this scene on Monday, and I was wondering what that would be like. Eu estava preocupado porque a gente deveria filmar a cena com ele na segunda lá e como seria o set nesse momento. So 7 o'clock in the morning, I come down to the set, and I say, "Is Oliver Reed here yet?" And he said, "Oh yeah, he's all ready to go." E às 7 da manhã, quando eu cheguei lá, eu perguntei se ele estava lá e ele já estava pronto para filmar. And he was in costume and makeup, and he knew every single one of his lines. Ele já estava vestido, maquiado e sabia todas as linhas que ele tinha que dar. And although Lance Henriksen, who was starring with him, had been up drinking with him and was completely hungover. E o Lance Henriksen, que trabalha no filme com ele, estava bebendo junto também e estava completamente de ressaca. And the scene that they were shooting involved drinking wine. E a cena que eles tinham que filmar envolvia beber vinho. And Oliver Reed said, "I better not drink real wine because I won't be able to remember my lines." E o Oliver disse que era melhor que ele não bebesse vinho naquele momento, porque caso contrário ele não seria capaz de lembrar das linhas dele. So the scene just went perfect, E a cena acabou saindo perfeita. and we said goodbye. E a gente se despediu. And then one day, a couple of days later, I went to pour some white wine, E alguns dias depois eu fui servir um vinho branco. and the glass was filled with his piss. So no one ever drank white wine again. Então ninguém mais no set acabou bebendo vinho branco depois disso. Então, pessoal, é isso por hoje. Ele vai autografar e tirar fotos. Como no outro dia, por favor, como tem muita gente, só um autógrafo por pessoa, tá ok? Obrigado.